Olá, seja bem-vindo ao dia 272 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos caminhando juntos para ler a Bíblia toda em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 1 Reis, no capítulo 1, iremos a Gálatas, no capítulo 5, iremos ao profeta Ezequiel, no capítulo 32 e finalizando a leitura hoje, iremos a Salmo 80. Aqui em 1 Reis, nós vamos ver que Adonias declara-se rei e também nós vamos ver o início do reinado do rei Salomão. Tudo isso aqui em 1 Reis, no capítulo 1. Vamos a essa leitura? 1 Reis, capítulo 1. Quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem que sirva o rei e cuide dele. Ela se deitará ao seu lado a fim de aquecê-lo. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram a Abissag, uma sunamita, e levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem em cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado e nunca lhe perguntou: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias fez um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar. E eles seguiam e o apoiavam. Mas os sacerdotes Zadok e Benaia, filho de Joaida, o profeta Natã, Simei, rei, e o guarda especial de Davi, não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zoelete, próximo a En-Rogel. Convidou todos seus irmãos, filho do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei. Mas não convidou o profeta Natã, e nem Benaia, nem o guarda especial, e nem seu irmão Salomão. Natã perguntou então a Batseba, mãe de Salomão: você ainda não sabe que Adonias, o filho de Hagite, tornou-se rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar a você um conselho, para salvar a sua vida e também do seu filho Salomão. A perguntar a Davi: ó rei, meu senhor, não juraste a tua serva prometendo? Pode estar certa de que seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no seu trono? Porque foi então que Adonias se tornou rei? Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então Batseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abissag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. O que você quer? Perguntou o rei. Ela respondeu: meu senhor, tu me juraste a essa tua serva, pelo Senhor, teu Deus, seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se torna rei, sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas, convidou todos os filhos do rei, sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou teu servo Salomão. Agora, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para saber se a tua parte quem sucederá ao rei, meu senhor, no trono. De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com seus antepassados, eu e meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou. Assim que informaram o rei que o profeta Natã havia chegado, ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. E Natã lhe perguntou: ó rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no teu trono? Hoje ele foi matar muitos bois, novilhos gordos e ofertas e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo com ele, celebrando: viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, que sou teu servo, nem o sacerdote Zadok, nem Benaia, nem o filho Joaida, nem o teu servo Salomão. Seria isso que o rei, meu senhor, fez sem deixar que os seus conselheiros soubessem a quem sucederia ao rei, meu senhor, no trono? Então Davi ordenou: chamem Batseba. Ela entrou e ficou de pé diante dele. O rei fez um juramento: juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que, sem dúvida, hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel.
o meu filho Salomão me sucederá como rei, e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba prostrou-se com o rosto em terra, e ajoelhando-se diante do rei, disse: E o meu rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: Chame os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joaida. Quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu: Levem os conselheiros do seu senhor com vocês, ponham meu filho Salomão sobre uma mula e levem-no a Gion. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungirão o rei sobre Israel. Neste momento, troquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão! Depois acompanhem-no, e ele virá sentar no meu trono e reinará em seu lugar. Eu o designei para governar Israel e Judá. Benaia, filho de Joaida, respondeu ao rei: Assim se fará, que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, também esteja com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado do meu senhor, o rei Davi. Então, os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joaida, os queretitas, os peletitas, fizeram Salomão montar numa mula do rei Davi e escoltar até Gion. O sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. Ao seguir, tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! E todo o povo acompanhou, tocando flautas e se lembrando de tal forma que o chão tremia com barulho. Adonias e todos os convidados souberam disso quando estavam terminando o banquete. Ao ouvir o tom de trombeta, Joabe perguntou: Que significa essa gritaria e esse alvoroço na cidade? Falava ele ainda, quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias disse: Entre, pois um homem digno como você deve estar trazendo boa notícia. De modo algum, respondeu Jonatas a Adonias. Davi, nosso rei e senhor, constituiu o rei Salomão. O rei enviou com ele os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joaida, os queretitas, os peletitas, e eles fizeram montar numa mula do rei. Depois os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungiram o rei em Gion. De lá eles saíram celebrando e a cidade está alvoroçada. E este barulho que vocês ouvem, além disso, o Salomão já se sentou no trono. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, o nosso rei e senhor, dizendo: Que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu, e o seu reinado mais glorioso do que o teu. E o rei curvou-se reverentemente em sua cama e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor em meu trono. Diante disso, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado às pontas do altar. Ele disse: E o rei Salomão jures que não matará este teu servo pela espada. Salomão respondeu: Se ele se mostrar confiável, não cairá nem um só fio de cabelo de sua cabeça. Mas se nele descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então o rei enviou alguns soldados e lhe fizeram descer do altar. E Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão, que lhe disse: Vá para casa. Vamos agora a Gálatas. Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele fala que fomos chamados pela liberdade em Cristo, e ele também fala na vida pelo Espírito. Vamos a essa leitura? Diz assim, Gálatas 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixar circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separando-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela graça e justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daqueles que o chamam. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de modo nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido?
Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturba, quem dera que se castrassem. Irmãos, se vocês foram chamados para a liberdade, não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se reúne em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Vamos agora para a leitura do profeta Ezequiel. No profeta Ezequiel, nós faremos a leitura hoje do capítulo 32, que agora o lamento ele vai virar o lamento para Faraó. Vamos a essa leitura de lamento, esse escrito de lamento para Faraó? Diz assim, Ezequiel 32. No primeiro dia do 12º mês do 12º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, entoe um lamento a respeito do Faraó, rei do Egito, e diga-lhe: você é como um leão entre as nações, como um monstro dos mares, contorcendo-se em seus riachos, agitando e enlameando as suas águas com os pés. Assim diz o soberano, o Senhor: com a sua imensa multidão de povos, lançarei sobre você a minha rede, e com ela eles puxarão para cima. Tirarei você na terra e lançarei no campo. Deixarei que todas as aves do céu se abriguem em você, e os animais de toda a terra o devorarão até fartar-se. Estenderei a minha carne sobre os montes e encherei os vales com os restos, e encharcarei a terra com seu sangue. Por todo o caminho, até os montes, os vales ficarão cheios da sua carne. Quando eu os extinguir, cobrirei o céu e escurecerei as suas estrelas. Cobrirei o sol como uma nuvem, e a lua não dará a sua luz, e como todas as estrelas que brilham no céu, escurecerei sobre você e trarei escuridão sobre a sua terra. Palavra do soberano Senhor. Perturbarei os corações de muitos povos, quando eu provocar a sua destruição, entre as nações, em terra que você não conheceu. Farei que muitos povos espantam-se ao vê-lo, e que seus reis fiquem arrepiados de horror por sua causa, quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia da sua queda, todos eles tremerão de medo sem parar por suas vidas. Porque assim diz o soberano Senhor: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei multidões de seus povos caírem a espada dos poderosos, da mais impiedosa das nações. Eles destruirão o orgulho do Egito, e todas a sua população será vencida. Destruirei todo o seu rebanho, junto às muitas águas, as quais não serão mais agitadas pelo pé do homem, nem mais lameadas pelos cascos de gado. Então deixarei que as suas águas se assentem e farei os riachos fluírem como azeite. Palavra do soberano, o Senhor. Quando eu arrasar o Egito e arrancar da terra tudo o que nela existe, quando eu abater todos os que ali habitam, então eles saberão que eu sou o Senhor. Este é o lamento que entoarão por causa dele. As filhas das nações entoarão por causa do Egito e de todas as multidões do povo. Elas entoarão palavra do soberano Senhor. No 15º dia do mês do 12º ano, esta é a palavra do Senhor que veio a mim. Filho do homem, lamente-se pelas multidões do Egito e faça descer para baixo da terra tanto elas como as filhas das nações poderosas, com aqueles que descem até a sepultura. Diga ao povo: acaso você merece mais favor do que as outras nações?
Desça e deite-se com os incircuncisos. Eles cairão entre os que foram mortos à espada. A espada está preparada. Sejam eles arrastados com toda a multidão do seu povo. De dentro da sepultura, os poderosos líderes dirão ao Egito e aos seus aliados: eles desceram e jazem com os incircuncisos e com os foram mortos à espada. A Síria está ali com todo o seu exército. Está cercada pelos túmulos de todos os mortos, de todos que caíram à espada. Seus túmulos estão nas profundezas, e os seus exércitos jaz ao redor do seu túmulo. Todos que haviam espalhado pavor na terra dos viventes estão mortos, caídos à espada. Elão está lá, com toda a sua população ao redor do seu túmulo. Todos eles estão mortos, caídos à espada. Todos haviam espalhado pavor na terra dos viventes, desceram incircuncisos para debaixo da terra. Carregam sua vergonha com os que descem a cova. Uma cama está preparada para ele entre os mortos, com todas as suas hordas em torno do seu túmulo. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada. O seu terror havia se espalhado na terra dos viventes, e por isso eles carregam sua desonra com aqueles que descem a cova, jazem entre os mortos. Meseque e Tubal estão ali, com toda a sua população ao redor de seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada, porque espalharam o seu terror na terra dos viventes. Acaso não jazem com os outros guerreiros incircuncisos que caíram, que desceram à sepultura com suas espadas de guerra, cujas espadas foram postas debaixo da cabeça deles? O castigo de suas iniquidades está sobre os seus ossos. Embora o pavor causado por esses guerreiros tenha percorrido a terra dos viventes, você também, ó Faraó, será abatido e jazerá entre os circuncisos, com os que foram mortos à espada. Edom está ali, seus reis e todos seus príncipes, a despeito de seu poder. Jazem com os que foram mortos à espada, jazem com os incircuncisos, com aqueles que descem a espada. Todos os príncipes do norte e todos os sidônios estão ali. Eles desceram com os mortos, cobertos de vergonha, apesar de pavor provocado pelo poder que tinham. Eles jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada, e carregam a sua desonra com aqueles que descem a cova. O faraó, ele e todo o seu exército, os verá e será consolado pela perda de todo o seu povo, que foi morto à espada. Palavra do soberano, o Senhor. Embora os tenha feito espalhar pavor na terra dos viventes, o faraó e todo o seu povo jazerão entre os circuncisos e com os que foram mortos à espada. Palavra do soberano, o Senhor. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje. Nossa última leitura de hoje está em Salmo 80. Aqui no Salmo 80, nós vamos ver também composto pela família de Asaf. Aqui é uma melodia, um cântico de lírios da aliança. E ele conduz essa música aqui em Salmo 80. Vamos à leitura de Salmo 80? Diz assim: Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que tem o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando arderá a sua ira contra as orações do teu povo? Tu que os alimentas com pão de lágrimas e fizeste beber copos de lágrimas, fizeste de nós um motivo de disputa entre as nações vizinhas, e os nossos inimigos caçoam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze-nos resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e as plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e seus brotos até o rio. Por que derrubaste a cerca, permitindo que todos passassem? Apanha suas uvas? Javalis da floresta a devastaram, e as criaturas do campo dela se alimentaram. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê. Toma conta desta videira, da raiz que tua mão direita plantou, do filho que te fizeste crescer. Tua videira foi derrubada,
como o lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Repousa a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti, vivificamos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Que o Senhor te abençoe, grato pela tua companhia, se Deus nos permitir, retornamos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Aguardo você amanhã. Até lá.